tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido... Os esquerdistas não se contentam apenas em substituir a verdade pela mentira. Eles querem que você ame a mentira e odeie a verdade. Por isso, nos últimos anos, aqueles que defendem a verdade estão sendo perseguidos. Defender a fé católica, defender os princípios morais cristãos, está se tornando crime. Vejam as perseguições aqui no Brasil, aos padres, Paulo Ricardo, Padre José Augusto, Padre Overland, e mais recentemente, o Padre Gabriel Vilaverde. Disse Nossa Senhora de Anguera. A Igreja do meu Jesus experimentará o peso das tribulações, e chegará para ela o Calvário. Haverá grande perseguição à Igreja. Os dogmas serão desprezados, e os homens e mulheres de fé serão perseguidos. Muitos consagrados serão perseguidos e mortos. Leis serão criadas, e a Igreja encontrará barreiras para anunciar a verdade. Nossa Senhora falou isso em 2010, e hoje, nós vemos essa profecia cumprindo-se diante dos nossos olhos. O ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, mandou fechar emissoras de TV e de rádio e promove uma perseguição à Igreja Católica. Rolando Alvarez, o bispo mais crítico do regime de Daniel Ortega, está há quase uma semana em prisão domiciliar e sob investigação, acusado de desestabilizar o governo do país da América Central. Nos últimos dias, 11 emissoras católicas e 4 TVs locais foram fechadas por ordem do governo. E cristãos que vivem sua fé secretamente em uma região da Coreia do Norte estão sendo mortos pela ditadura. Fontes oficiais disseram que os familiares que escapam com vida dos massacres são enviados à prisão política para serem tratados como animais, torturados e forçados a trabalhos em condições desumanas, sem direito à comida. Recentemente, a ditadura aprovou a lei do pensamento antirreacionário, que intensificou a punição contra quaisquer pensamentos ou produtos externos à ideologia do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte. O país ocupa a 2ª posição na lista mundial da perseguição contra os cristãos. Na Coreia do Norte, adorar qualquer deus é proibido, pois todos são obrigados a prestar culto pessoal à família Kim, que considera o cristianismo a ameaça número 1 da ditadura. E novos casos de cristofobia pelo mundo. Os cristãos estão sofrendo uma série de agressões na Índia. Reportagem do jornal norte-americano The New York Times relata episódios de intolerância praticados por hindus radicais. A publicação descreve um ataque que aconteceu em um centro cristão na cidade de Indore. Os cristãos estavam no meio de um hino quando a multidão chutou a porta. Vestidos de amarelo, os homens pularam no palco e gritaram slogans da supremacia hindu. Na sequência, socaram pastores na cabeça, jogaram mulheres no chão, fazendo com que crianças apavoradas corressem para debaixo das cadeiras. Volto com você, Ana. Temos 1 minuto. Um assunto que é muito evitado, né, na imprensa mundial, não só no Brasil, mas na imprensa mundial. Donald Trump tentou trazer esse assunto aí à luz do dia, conseguiu colocar algumas coisas em pauta. Eu estava olhando aqui o site do Vatican News, né, as notícias do Vaticano, e eles mostram que essa semana a ONG com base na Holanda, a ONG chamada World Watch List, fez uma pesquisa entre outubro de 2020 e setembro de 2021 e achou aí 360 milhões de cristãos que sofreram algum tipo de perseguição. E olha só, Vitor, o país número 1 em perseguição a cristãos hoje, de acordo com a World Watch List, é exatamente o Afeganistão. E isso vem acontecendo depois da retirada caótica que o presidente Joe Biden, que nós vimos em agosto do ano passado, que a administração do Joe Biden aí mostrou, né, ao mundo todo. Os países que têm mais perseguição a cristãos, de acordo com essa ONG, são África e Ásia. O governo brasileiro emitiu nota informando ter tomado conhecimento com grave preocupação do fechamento de 7 emissoras de rádio católicas na Nicarágua no último dia 1º de agosto. O Executivo Federal repudiou o uso abusivo de violência policial contra líderes religiosos e fiéis no episódio e conclamou as autoridades nicaragüenses a restaurarem, sem demora, o funcionamento das respectivas emissoras e o pleno exercício da liberdade religiosa da paróquia local.
Também foi relembrado o artigo 18 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, no qual o direito à liberdade de religião, opinião e expressão deve alcançar a todos. Por fim, o governo brasileiro, fundador de uma aliança internacional para a liberdade de religião ou crença, criada em 2020 e com 36 países aderindo ao grupo, pediu o fim da perseguição. Como já mostramos em outros momentos aqui em Os Pingos nos Is, líderes católicos já foram cercados por policiais e precisaram se refugiar dentro das igrejas para não serem presos. Freiras de ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá foram expulsas e precisaram cruzar a fronteira a pé, além de outros abusos cometidos pelo ditador Daniel Ortega. É para nós entendermos que aquele caminho de padecimento, de sofrimento de Jesus, é o caminho que a igreja fará. É o caminho que eu farei e você também fará. Se as pessoas pensam que o cristianismo, que o catolicismo é a religião da boa vizinhança, do spa e da paz, não é. Jesus mesmo disse que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Então, na medida que nós vamos caminhando, nós vamos lá, primeira estação, Jesus foi condenado. Bem, se Jesus foi condenado à morte, a igreja também será condenada. E como eu faço parte da igreja, eu também serei. É assim que nós vamos fazer da Via Sacra. Jesus foi crucificado. Se Jesus foi crucificado, a sua igreja também será crucificada. E como eu faço parte da igreja, eu também serei crucificado. Jesus morre na cruz. Assim como Jesus morreu na cruz, a igreja também morrerá. Ela tem que passar pela morte. E como eu faço parte da igreja, eu também serei morto. E Jesus ressuscita. Assim como Jesus ressuscitou, a igreja ressuscitará. E como eu faço parte da igreja, eu ressuscitarei um dia. Mas essa ressurreição tem que passar por essa via cruz. Vocês entenderam aqui? Então tá bom. Vocês estão dispostos a morrer pela fé católica? Vocês estão dispostos a não deixar de falar a verdade? Vocês estão dispostos a ser processados? Olá, amigos, salve Maria. Estamos recebendo mensagens de vários fiéis que acompanham a Canção Nova. Eles estão relatando uma provável perseguição desencadeada contra um dos sacerdotes mais queridos de todo o Brasil, o Padre José Augusto. Uma das coisas que vai nos levar à perseverança é o conhecimento da Igreja Católica. Não é de hoje que mensagens sobre o Padre José Augusto acabam por chegar até nós. Alguns leigos relatam o quanto o sacerdote é humilde, piedoso e caracterizado por um grande desapego das coisas do mundo. E outros se sentem tão edificados que chegam a encaminhar as homilias do padre para os membros do Centro Dom Bosco ou então para os contatos do nosso atendimento. A igreja é uma só e a igreja fala apenas uma coisa, ela não fala várias coisas. Esse negócio de cada um falar uma coisa, isso aí nós encontramos no protestantismo. Naquela igrejinha, naquela seitazinha lá eles estão falando uma coisa, naquela outra lá eles estão falando outra, naquela outra está falando outra. Imagina, meus irmãos, se isso acontecer na Igreja Católica, o que será de nós? A quem nós iremos recorrer? Por isso que eu estou dizendo, ao catecismo, ao que a igreja sempre ensinou, e é ali que nós vamos permanecer, e é ali que nós vamos ser firmes. O Padre José Augusto age como um pastor zeloso que cuida das ovelhas confiadas à Canção Nova. Por isto, o sacerdote tem buscado condenar os principais erros do seu tempo, como o divórcio, a ideologia de gênero e o aborto. Ora, se o Estado pode, a partir da sua vontade ou da vontade de alguns iluminados, fazer aquilo que bem lhe aprouver
Não obstante a contrariedade da nossa consciência e da nossa vontade, eu pergunto, e quando o evangelho se tornar crime? E disso não estamos distantes. E isso não é teoria da conspiração. E quando o evangelho se tornar crime? E quando ser católico se tornar contra a lei? Ora, se você continuar sendo católico, você perderá o seu emprego. Você não poderá educar na fé católica os seus filhos. Ah, padre, isso não vai chegar a acontecer. Isso já está acontecendo. Ouse um pai em alguns países do mundo atualmente ensinar aos seus filhos que a prática homossexual é pecado. Eles perderão a guarda dos seus filhos porque estão incutindo ideias homofóbicas nos seus filhos. Ousem os pais. Então é algo que nós ouvimos e dizemos, não, mas isso não vai acontecer. Meu santinho, não seja ingênuo, isso já está acontecendo em outros países, por que não chegará a nós? Aqui no Brasil, e eu falo isso porque estou vendo, até mesmo nas redes sociais, existem muitos perfis no Instagram, no Facebook, de padres, frades, freiras, bispos, que não são da Igreja de Jesus. Um dia desse mesmo eu estava vendo aí um frei, esqueci o nome dele agora, Frei fulano de tal, da Rosa Mística. É um frei vestido de um hábito creme, que divulga a Rosa Mística. Aí eu fiquei, sabe aquela coisa, fiquei curioso, esse frei é de onde? Esse frei pertence a qual diocese? Aí eu fui investigar, investiga aqui, investiga ali, olha uma foto, olha outra, daqui a pouco está ele lá, celebrando uma suposta missa com um bispo da igreja veterocatólica. Gente, isso não é a igreja católica de Jesus, não. Não é a igreja romana, não. Cuidado. Uma coisa é a igreja de rito ortodoxo. As igrejas de rito grego, de rito bizantino, isso aí é uma coisa. Né? Aqui no Brasil mesmo nós temos a igreja de rito maronita, mas estão em comunhão com a igreja. Ali existe uma sucessão apostólica. Mas existem igrejas com o nome de católica, igreja católica carismática, igreja veterocatólica, igreja católica brasileira. Cuidado. Essas igrejas não estão em comunhão com Roma. Essas igrejas elas podem vestir as mesmas roupas, celebrar os mesmos ritos, mas não tem sucessão apostólica. Não tem. Então é preciso ter cuidado, viu? Você que gosta aí de seguir páginas católicas, aí qualquer padre que aparece, qualquer freira que aparece, há pouco tempo mesmo um grupo de religiosos que se diziam carmelitas, estavam por aí, divulgando aparições de Nossa Senhora, mensagem, mas quando foi ver, não era um grupo ligado à igreja, era uma seita. Cantam divinamente, se vestem divinamente, falam de Nossa Senhora, divulgam aparições, mas não tá ligado à igreja de Jesus. Então, tenha cuidado. Antes de você seguir qualquer pessoa na internet, é bom você avaliar se esta ou aquela pessoa está ali. Por exemplo, no ano passado, uma vizinha minha lá de Maragogipe, ela disse assim: padre, eu tenho uma dúvida para tirar com o senhor. Aí eu disse, o que é? Ela disse, não, porque um padre que eu conheci no WhatsApp lá de São Paulo, ele fez uma oração para mim e disse que eu estava com feitiço e fizeram uma macumba para mim. Aí eu disse, estranho, um padre de São Paulo, não conhece a pessoa, não sabe nada, já está dizendo que foi feito um feitiço, uma macumba, que adivinhação é essa, né? Porque uma coisa é um sacerdote
estar aqui rezando, pedindo a luz do Espírito Santo e o Espírito Santo revelar algo da vida da pessoa. Mas assim, pelo WhatsApp, o padre já foi dizendo isso. Aí eu disse, conte mais. Aí ela disse assim, não, padre, é porque ele me pediu para fazer um depósito de R$400, porque com esse dinheiro ele iria comprar não sei quantas velas, não sei quantas fitas, sal grosso, comprar não sei o quê, que ele ia fazer um ritual para me libertar dessa maldição que jogaram. Eu disse, misericórdia. Um sacerdote, entre aspas, um homem que se disfarça de padre, se disfarça de exorcista, porque hoje agora o povo está nessa mania, né? Hoje se disser assim, fulano é exorcista, todo mundo corre atrás. O povo está com uma cegueira atrás de negócio de diabo. Jesus sacramentado, ninguém quer perder tempo adorando. Mas se disser assim, ali tem uma pessoa expulsando demônio, o povo corre atrás, parecendo abelha no mel, formiga no açúcar. Que coisa de ficar correndo atrás de só quem fala no diabo, no diabo, no diabo. Gente, pelo amor de Deus. Um dia desses mesmo, uma pessoa pediu para eu rezar. Aí eu fiz uma oração. E aí Jesus não falou nada sobre mim, não. E não. É assim, é. A revelação, atrás de revelação. Não é bem assim não, minha gente. Deus fala quando Ele quer. Então o povo gosta muito desse misticismo, né? De revelação, de bruxaria, de macumbaria, de revelar problema, de fazer ritual. Vocês tomem cuidado com essas coisas. Vocês tomem cuidado com essas coisas. Então esse falso padre quase que passava a mão em R$400 de uma conhecida minha. Ainda bem que ela veio me perguntar. Agora imagine quantos e quantos perdão pela expressão, esse safado já não enganou. Quantas pessoas já foram enganadas por falsos sacerdotes? Então, tenha cuidado. Agora é muito fácil chegar ali numa loja, comprar uma batina, comprar uma maleta de missa, comprar tudo e dizer, eu sou padre. E o povo que não entende, né, acredita, vai atrás, corre atrás. É preciso ter bastante cuidado, viu, minha gente? Un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han